pelo apoio na realização desse evento e a todos os participantes que estão conosco hoje. A presença e o engajamento de cada um de vocês são fundamentais para enriquecer nossas discussões. Também agradeço em especial ao nosso palestrante convidado, Marcos Leandro. Marcos é fundador da Castec e possui uma ampla experiência em gestão de riscos, governança climática e Calma, análise de cenários calma, galera, relacionados porque às mudanças eu não vou climáticas. contar tudo isso E na sua tela, não, vou fazer participação por é ele. especialmente relevante para contribuir com reflexões sobre os impactos climáticos, os desafios e as oportunidades que esse tema representa para a engenharia industrial. Doutora Maria, Jaime, se vocês quiserem contribuir com uma fala antes da gente passar para o nosso convidado, por favor, vocês podem ficar à vontade. Sim, sim. Eu sou, para quem não me conhece, Maria Miquelinho, sou diretora jurídica da ABEME. Eu quero dar, em nome da ABEME, dos nossos associados, as nossas boas-vindas ao Marcos Leandro. Para nós é uma honra tê-lo conosco aqui, nesse evento que é muito importante para nós. O tema é ESG, é um tema que a gente discute com frequência internamente, as boas práticas, enfim. É muito bom contar com a sua especialidade aqui, nos ensinando um pouquinho mais. E eu chamo também, para dar as boas-vindas, o nosso diretor, Jaime Lopes, CEO da Cobra, que também vai falar um minutinho aí com vocês. Jaime? Jaime? Eu acho que ele deve ter saído, ou deve estar no telefone. Mas então vamos lá, vamos iniciar, depois o Jaime dá um alôzinho no final aí para gente. Com a Tá, Perfeito. palavra, Marcos. tá, muito obrigado. Eu compartilho daqui ou tu faz daí, Reginaldo? Pode compartilhar, Marcos. Tá ok. Vamos lá. Não está compartilhando, por quê? Compartilhou. Está Compartilhou? compartilhado, só que está com a tela, não está com aquela tela, está com Essa aquelas maximização. Modo observações do lado. apresentação. É, Espera aí. Tá aparecendo a tela pequena? ainda tem as margens atrás, né? Não sei se a Marcos, eu Simone está aí. Simone, posso você tem compartilhar o... aqui. Você prefere que eu compartilhe? Vamos Você tem, tentar. Reginaldo? Tá estranho, porque eu fiz uma reunião pelo Meet ontem, pelo Google, pelo Microsoft, e tava tudo certinho. Mas o Teams tem essas coisas aí, sim. É, Agora deu, agora Vocês deu. estão vendo? tá. Eu só Sim. vou te incomodar então o tempo todo, Reginaldo, com o próximo, tá? Tá, sem problemas. Bom, gente, bom dia. Muito obrigado pelo convite, na pessoa do Reginaldo e da organização. Vai ser uma satisfação poder compartilhar, né, esses meus 40 anos aí de experiência profissional, numa temática mais do que atual, né? Para vocês, está passando a animação da Matrix? Os dígitos, os caracteres estão É, correndo? não, tá travado. Não, tá Tá, mas não tem travado. problema, a gente vai em frente. Eu gosto de usar essa tela de entrada porque, assim, é aquela definição, né, do continuamos tomando a pílula azul ou paramos e tomamos a pílula vermelha para ir para uma realidade, né? Próximo. Eu gosto de ressaltar esse nascido em 319 partes por milhão, porque essa era a concentração de CO2 em 1964, quando eu nasci. E hoje nós estamos com 427, ou seja, essa pequena diferença de 108 partes por milhão na concentração de CO2 na atmosfera é o responsável, né, pela mudança, né? Nós temos uma mudança climática, mas o combustível dela é o aquecimento global. Então, esse aumento dessa concentração já foi capaz de provocar uma série de recorrências e esses eventos têm ficado cada vez mais impactantes. Tá? Próximo.
Bom, eu sou engenheiro florestal, tenho uma especialização em imagens orbitais e suborbitais. Meu mestrado foi no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Sensoriamento Remoto. Tardiamente eu resolvi fazer um doutorado, porque nunca aparecia a oportunidade de fazer um doutorado sem ter que viajar 1.000 e 1.500 quilômetros, né? Então, eu fiz um doutorado em desastres na Unesp CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, com orientação do Carlos Nobre e do Marengo, que são dois dos maiores climatologistas do mundo. Trabalhei já como delegado do Brasil no IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e tenho uma startup de governança climática que está cadastrada hoje na plataforma MCR 2030 da ONU como Special Server Provider. Eu trabalho também como coordenador da unidade estratégica de inovação sustentável e regenerativa do Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação, e também em uma série de outros fóruns de discussão sobre essa temática que, como eu falei antes, é cada vez mais importante. Próximo. Bom, eu quero que vocês reflitam rapidamente sobre qual é o ponto em comum entre essas três coisas que estão na tela, tá? Por que o cacau ficou mais difícil, mais caro? Por que o café subiu e não voltou ao que era antes? E por que nós, apesar das campanhas, temos tido cada vez mais casos de dengue? Tá? Próximo. Na verdade, não é uma dica, são várias, né? À esquerda, a gente está vendo o delta do Jacuí e do Guaíba numa situação normal, é uma imagem de satélite. Logo abaixo, como ficou em setembro de 23, em novembro de 23 e em maio de 24. Ou seja, um rio que tem 500 metros de largura ficou com 27 quilômetros de largura, né? E na metáfora da direita é a questão das torradas, né? Nós tínhamos um clima com certo nível de aquecimento nos anos 60, ele aumentou nos anos 80, e o que nós esperávamos para 2030 já aconteceu em 2024, ou seja, tivemos um aquecimento muito significativo nos últimos 10 anos, tá? E a gente vai ver isso mais para frente. Próximo. Então, eu estruturei em 9 itens, mas alguns deles são bastante rápidos, né? A gente vai ver algumas considerações iniciais. Eu vou mostrar como é que nós chegamos até aqui, né? Como que o clima está mudando, para onde a gente está indo e como isso impacta a engenharia industrial. E alguns pitacos aqui na parte de SG na prática, que ferramentas podem ser utilizadas para apoiar decisões, 2 estudos de caso e algumas considerações finais. Próximo. Bom, a gente tem que ter em mente que clima deixou de ser uma variável histórica, ou seja, deixou de ser uma série histórica de um banco de dados e passou a ser uma variável operacional, independentemente do segmento em que vocês atuem, tá? Próximo. Isso vai impactar tudo, todos os segmentos, em todos os níveis, em maior ou menor intensidade, tá? Seja na questão de definir a infraestrutura industrial, né, do risco que eu tenho de estar dentro de uma mancha de inundação ou de estar dentro de uma área que costuma ter vendavais, no caso de uma linha de transmissão de alta voltagem, por exemplo, a questão de manutenção e confiabilidade, todo o contexto de cadeias produtivas, a segurança dos processos, onde empreender, qual é o risco que eu vou ter. Então, essa variável climática, esse contexto tem que passar a fazer parte do planejamento estratégico, porque isso vai influenciar o dia a dia de todo mundo. Tá? Próximo. E aí o que acontece? A nossa vida vai mudar mais, ainda mais. Tá? E nós fomos avisados disso 2 anos antes da Rio 92, no primeiro relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática, realizado em 1990, onde saiu o primeiro relatório, tá? E saiu um segundo relatório em 95, outro em 2001, 2005, 2014, o sexto saiu em 2021, o próximo sai no ano que vem, mas nós tivemos, então, 6 avisos na forma de relatórios e um grande aviso na forma de uma tragédia climática em 2024, tá? À esquerda, vocês podem ver uma imagem de satélite do Rio Grande do Sul, mostrando aqui a realidade do dia 6 de maio, ou seja, era o 10º dia do evento, que começou em 26 de abril. Dá para ver que o Rio Jacuí, o Rio Pardo, o Rio Taquari, o Caí, o Rio dos Sinos, o Guaíba e a própria Lagoa dos Patos já apresentam ali uma curva de sedimento, ou seja, é solo, né, reflexo da erosão
da chuva toda, mas vejam que na parte de cima eu tenho o reservatório de Sobradinho, 14 de julho, com água limpa, ou seja, os rios ainda estão limpos lá em cima, não tinha chovido o suficiente para causar todo o transtorno que aconteceu depois. Na imagem da direita, o que restou de um bairro de Cruzeiro do Sul, né? E o grande superlativo desse evento no Rio Grande do Sul em 2024 é que em 15 dias nós tivemos mais óbitos do que em 30 anos. Foram 161 óbitos de 94 a 2023, 185 óbitos em 24, ainda com 23 desaparecidos até hoje. Tá? Próximo. Aqui é uma imagem de satélite que mostra a região da serra entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Tá? Cada um desses pontinhos vermelhos é uma cicatriz de movimento de massa, ou seja, na imensa maioria dos casos era floresta que tinha em cima, não era área já degradada. Naquele quadradinho à direita, a gente tem um zoom do quadradinho na parte do meio à direita. Só essa cicatriz de movimento de massa tem quase 13 hectares, ou seja, são 127 mil metros quadrados. E a Emater, que é o órgão de assistência técnica e extensão rural do estado, estimou que dessa cicatriz foram 950 mil toneladas de solo que foram carreadas para dentro do rio. Nós tivemos 17 mil cicatrizes, logicamente nem todas grandes como essa, mas então o volume de terra carreado para dentro desses rios é algo absurdo. Então, talvez nessa curva de rio, uma chuva de 30 milímetros no ano passado, ou até 2024, não causasse transtorno. Talvez agora ela cause, porque essa terra foi deslocada e está sedimentada em algum ponto, né? Próximo. Aqui a gente tem um mapa geral da região que mostra o município de Bento Gonçalves, que é essa linha vermelha. Cada um desses pontinhos laranja é uma das 690 cicatrizes de massa, e aquele quadradinho branco ali está mostrando a localização daquela imagem anterior. E por que nós tivemos tantas cicatrizes, tá? 17 mil cicatrizes é 4 vezes mais do que aconteceu na região serrana do Rio em 2011, tá? Que foi uma catástrofe também. Próximo. Porque choveu muito nessa região. Aí em cima a gente tem a precipitação diária, e embaixo ela está concentrada por pêntadas, ou seja, períodos de 10 dias. Então nós temos aqui, os primeiros 10 dias de maio, choveu 209 milímetros. Isso é muito mais do que choveria em um mês. Né? Próximo. No total desses 3 meses, a gente teve 920 milímetros de chuva, o que seria equivalente a praticamente 6 meses, só que de uma forma muito concentrada. Né? Então, isso causa alagamentos nas áreas urbanas, inundações, movimento de massa e uma série de transtornos que têm como reflexo perda de vidas, perda de patrimônio e interrupção de atividades industriais e do serviço também. Próximo. Então, a gente teve aqui 73 mil imóveis rurais que ficaram total ou parcialmente embaixo d'água, quase 551 mil edificações urbanas e mais de 900 mil CNPJs que foram afetados. Passa tá? para mim esse print mais tem alguém que está com o microfone aberto no fundo. Tá? Próximo. E aí a gente tem um histórico recorrente, né? A gente teve a região serrana, como eu citei antes, em 2011, no Rio de Janeiro, a crise hídrica de São Paulo em 2014, Brumadinho em 2019, inundações na Bahia em 2021, movimento de massa na região do litoral norte de São Paulo em 2023 e o grande evento de 2024, que afetou 478 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Próximo. Então, quando a gente pega todos os eventos extremos cadastrados de 91 para cá, vocês vejam que na curva de cima, o que está verde até 2000 mostrava que nós tínhamos ali em torno de 1.500 ou menos eventos extremos por ano. Na parte da direita, a gente tem 3 anos seguidos já, desde 2022, com mais de 5 mil eventos. Então, quando eu divido isso por décadas, né, de 95 a 2004 em verde, 2005 a 2014 em amarelo, 2015 a 2024 em vermelho, vejam que praticamente metade desses 69 mil eventos aconteceram nos últimos 10 anos. Tá? E cada década eu tenho mais municípios sendo atingidos. Então, nós temos aí uma média hoje de 80% dos municípios
brasileiros registrando um evento extremo, pelo menos, ou mais, durante um ano. Está ficando mais recorrente. Tá? Próximo. Quando a gente compara os eventos dos últimos 10 anos com os primeiros 10 anos dessa série, a gente tem um crescimento dos eventos hidrológicos, né, que são inundações, movimentos de massa, enxurradas, de 215%. Os climatológicos, que são ondas de calor, granizo, são 144%. Meteorológicos, como estiagens e secas, 202%. E o número da direita cresceu muito porque nós tivemos muito mais colapso de barragem nos últimos 10 anos do que anteriormente havia. Tá? Próximo. O que nos leva a verificar isso? Tá? Em 1850, quando começou a Revolução Industrial, a temperatura média global era de 13,62 graus centígrados. Por que ela é tão baixa? Porque eu estou fazendo a média do Alasca, da Sibéria, da Patagônia, com Cuiabá, Ribeirão Preto, Saara. Então, a média mundial era de 13,62. Em 2024, ela já passou a ser de 15,25, tá? Foi o ano mais quente da história até hoje. Então, é um acréscimo de 1,63 graus centígrados. A gente tem que ser muito ingênuo para acreditar que até 2050 a gente só vai deixar aumentar mais 0,37 para chegar no limite superior do Acordo de Paris, que é 2 graus, né? A meta era 1,5. Já passamos. 2, eu acho difícil conseguir. Por quê? Porque levou 170 anos para aumentar 1,1 e nos últimos 4 anos aumentou 0,53. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou brincar agora de São Pedro, né? Uma brincadeira sádica, mas se eu jogar dados e eu tiver um 12, eu vou recriar um evento extremo como foi o evento de 2024 aqui no Rio Grande do Sul. Quantas chances eu tenho de tirar um 12? 1, 6 e 6. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse 1,63 graus, que já aumentou a temperatura, vou transformar para baixo 1 grau e vou jogar esse 1 grau nos dados. Próximo. Então eu não tenho mais dados agora de 1 a 6, eu tenho dados de 2 a 7. O que acontece com a minha probabilidade de tirar um 12? Ela aumenta 4 vezes, porque agora Clica eu tenho aí, 6 e 6. nesse azul, onde tá o calendário, isso. Clica. Eu tenho 6 e 7, 5 e 7 e o 7 e 7. Então a teoria seria, aumentou 4 vezes a probabilidade de eu ter um evento extremo. Só que essa teoria já virou realidade, tá? Próximo. Se nós pegarmos os eventos dos últimos 30 anos, o número de óbitos aumentou 2,7 vezes. O número de casas destruídas ou afetadas aumentou 4,1 vezes. A população atingida aumentou 80 vezes, de 5 milhões para 438 milhões. Então, é como se cada brasileiro já tivesse sido atingido no mínimo 2 vezes nos últimos 10 anos. Os prejuízos, a gente perdeu uma Petrobras em termos de valor, embora eu considere que esse valor esteja subestimado, tá? Mas ela aumentou 9 vezes, e o segmento mais afetado é o agronegócio, porque ele está completamente exposto ao ar livre. Aumentou 8,5 vezes. Então, a teoria, né, dos dados de que teria aumentado 4 vezes a probabilidade, ela é correta, mas o impacto disso aumentou muito mais do que 4. Então, o órgão de redução de risco das Nações Unidas estima que são 202 bilhões de dólares de prejuízo por ano, e se eu computar os efeitos indiretos e todo o ecossistema que é afetado, esse valor sobe para 2,3 trilhões de dólares por ano. Próximo. Então, não é apenas mais eventos, né? Mais intensidade, mais recorrência, mais exposição. Nós temos cada vez mais gente morando em morro, morando perto de áreas ribeirinhas, mais desmatamento, mais queimadas. Tudo isso contribui para uma maior exposição. Próximo. Aqui à esquerda, vocês estão vendo uma animação, tá? Que mostra de 1880 até 2020. Tons em azul significam temperaturas abaixo da média de temperatura da época pré-industrial. Tons em vermelho significam mais alto. Agora, na direita, nós vamos ver mês a mês, ano a ano, de 1880 até 2026, como isso se comporta. Próximo. Vejam que as linhas azuis estão abaixo de zero até 1920. Aí elas passam de zero, ou seja, o mundo começa a ficar mais quente. Isso explode a partir de 1950, quando começou o consumo mais elevado de petróleo, gás e carvão.
E vejam que em 80 os anéis começam a ficar vermelhos e não azuis, né? E quando chega agora em 2020, eu ultrapasso 1 grau. Quando eu vejo esses círculos em perspectiva, vocês podem perceber que de 80 para cá não existe mais o azul, tá? Estamos vivendo uma época de muito calor. Próximo. E aí, se a gente comparar com os dados de 1940 até 2024, nesse gráfico da esquerda, nenhum dia de 2024 foi mais frio que essa temperatura média global de 13,62 da época pré-industrial. Então, a curva está indo para a direita cada vez mais. Na parte central desse slide, como eram as anomalias de temperatura quando eu nasci em 64 e quando eu fiz 60 anos em 2024. Ou seja, metade dos dias eram amenos ou frios, e agora esse trecho da curva coberto pelo azul, que são esses dias amenos e frios, ela é muito menor. A curva deslocou para a direita, ou seja, está mais quente. E quanto está mais quente? 2 graus em média, quase, 4 graus em alguns lugares, ou até 5 em outros. E não bastasse 2024 ter sido o ano mais quente da história, também foi o ano de maior conteúdo adicional de umidade, de vapor d'água na atmosfera. Quanto? 5%, tá? Conforme esse gráfico da direita. Marcos, o que significa 5% de umidade adicional na atmosfera? É algo como 52 lagos de Itaipu a mais, tá? Itaipu tem 29 bilhões de metros cúbicos de água. Então, como eu tenho mais calor, eu tenho mais evaporação dos corpos d'água, tenho mais evapotranspiração das plantas e das florestas, das lavouras agrícolas, e essa água que sobe vai ter que descer em algum momento. Próximo. Então, qual é o grande impacto disso? Quanto maior a umidade da atmosfera, maior o impacto do efeito estufa, porque o grande vilão, na verdade, não é o CO2, tá? É o vapor d'água. O vapor d'água é responsável por 67% do aquecimento global. Só que ele é incontrolável, porque nunca vai deixar de ter evaporação de corpos d'água, do oceano, dos rios, dos lagos, e nem da vegetação. O CO2 a gente pode controlar. O metano a gente pode controlar. Os gases nitrogenados a gente pode controlar. Próximo. Bom, agora vamos isolar aqueles gráficos que eu mostrei antes numa forma de uma linha que mostra de 1880 até 2020 o quanto essa temperatura foi maior. Percebam que eu não coloquei aqui o ano de 1950, mas a gente tem tido um crescimento na parte final da curva. Então agora vamos isolar cada um dos componentes, tá? Próximo. Seria a questão da órbita da Terra. Tem uma hora que o planeta está mais perto do Sol, uma hora ele está mais longe. Não, não é, porque quando eu isolo a diferença de órbita, me dá essa linha azul que está lá embaixo. Então, ela não é a responsável. Próximo. Seria o Sol? Está emitindo mais energia? Não, não está. De maneira análoga ao gráfico de cima, a curva está lá embaixo. Próximo. Seria, então, atividade vulcânica? Não. Essa linha vermelha, que está aquele vale ali à direita, é a explosão do Pinatubo em 97. Quando eu tenho uma grande explosão vulcânica, a temperatura baixa, não aumenta, tá? Porque ela barra a radiação solar. Próximo. Então, seria a soma dessas três coisas? Não, também não é. Bom, se não é natural, só pode ser antrópico, ou seja, causado pelo homem. Próximo. Então, seria desmatamento, e aqui eu peço para que vocês tenham muito cuidado. Essa curva aqui mostra o mundo. Então, é uma curva global. Se fosse só no Brasil, essa linha verde estaria quase em cima da linha preta, tá? Porque 75% das nossas emissões não são de combustíveis fósseis, são de desmatamento e conversão de uso da terra e queimadas. Próximo. Seria, então, ozônio? Não, não é ozônio, tá? Ele até está se recuperando um pouco. Próximo. Seria esse monte de gases, de aerosóis que a gente está criando e que hoje a tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão, todos os gases de refrigeração são aerosóis que podem ir para a atmosfera. Também a curva mostra que não. Próximo. Seria os gases de efeito estufa? Opa! Próximo. Seria a soma de tudo isso? Match, bingo. Tá? Então, não tem como negar que a soma dessas ações humanas está fazendo com que essa curva de anomalia de temperatura aumente. E se a gente não reduzir as emissões e não fizer nada para controlá-las, a gente
vai ter um aumento cada vez mais exponencial. Próximo. Aqui eu mostro um mapa de chuva no Tocantins, tá? Onde está branco dentro do estado é porque não houve variação, não teve anomalia, ou seja, choveu o que esperava. Então a gente pode ver ali que a esquerda tem um ano mais chuvoso, né? Tem lugar que choveu 20%, 30%. Aqui no outro mapa da direita, em 2024, a área em verde, claro, já choveu 10% menos. Lá em cima, no Bico do Papagaio, 30%, 40% menos. Próximo. Então, quando a gente compara a média de chuva a cada 10 anos, vocês vejam que no mapa da esquerda eu tinha uma área a verde, que chovia 2.100 milímetros, uma área laranja de 1.500 e uma área mais escura de 1.200. Vejam que no mapa do direito o verde sumiu e o laranja escuro aumentou bastante, ou seja, já está chovendo menos no Tocantins. Tá? Próximo. E aí, hoje nós já temos tecnologia e já temos conhecimento para avaliar o que vai acontecer, quais são as tendências, o quanto, qual é a intensidade dessa mudança e o principal, onde. Tá? Próximo. Então, nós temos capacidade de gerar modelos, e aqui são mais de 1.000 modelos que existem hoje disponíveis e que mostram o seguinte, né? As suas diversas diferenças de resultado. Se eu pegar e agrupar os bem de baixo, que seria o cenário ideal, o azul, nós teríamos, no final do século, um aumento de 0,9 a 2,3. Se eu pegar o cenário vermelho, que é o cenário crítico, um aumento de 3,2 a 5,4. Próximo. E o que acontece? Em 2024, nós emitimos 62 bilhões de toneladas equivalentes de CO2. Tá? Isso estava previsto no pior cenário em 2040. Então, nós estamos 16 anos antecipados. Próximo. Qual é o grande problema? Tá? Esse gráfico animado está mostrando de 1880 até 2020 os dados reais de crescimento da temperatura, e a partir de 2020 ele mostra dados simulados, que mostram que no atual rumo da carruagem, a gente vai chegar nesses 5 graus facilmente. Tá? Então, já passou em 2024 de 2, em 2060 já está em 4 e até 2100 ele passa os 5 graus. Isso é um impacto extremamente significativo em tudo que respira, seja humanos, animais ou plantas. Tá? Próximo. E é o que a gente precisa? Simplesmente reduzir essa emissão de 62 bilhões para 12 bilhões. Não vai acontecer. Tá? A China não vai aceitar, Estados Unidos não vai aceitar, ninguém vai conseguir reduzir 80% praticamente as emissões. Então nós temos um problemaço. Por quê? Para melhorar essa situação, só mitigando, ou seja, combatendo a causa. A principal causa é combustíveis fósseis. Não vai parar de usar petróleo, não vai parar de usar carvão e gás. Tá? Próximo. Bom, agora vamos entrar na simulação. Tá? A gente tem modelos matemáticos hoje desenvolvidos pelo IPCC e por mais de 10.000 cientistas no mundo. Aqui tem um deles, o BESME, que é um modelo brasileiro desenvolvido por cientistas brasileiros. E cada quadradinho nesse mapa da esquerda tem uma resolução de 20 por 20 quilômetros. Isso aqui, quando a gente faz a modelagem, eu recrio primeiro o passado e qual é o padrão, 1961 a 1990. Todas as comparações são feitas em relação a esses 30 anos. Então, aqui mostra como era a chuva no Rio Grande do Sul. Tá? Então, em roxo, onde chovia mais de 1.500 milímetros, em azul, de 1.200 a 1.500, e o cian, de 900 a 1.200. Como fica no futuro? Próximo. Então, até 2040... vejam que eu tenho uma área de roxo, 40.000 quilômetros quadrados a mais, e o cian praticamente desapareceu. Então, vai chover mais em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Tá? Isso reflete segurança hídrica? Não. Tá? Mas eu não posso gerar análises estatísticas válidas com base em um único modelo. Todo modelo carrega embutido um grau de incerteza, ou seja, erro. Né? Então, eu tenho que fazer vários modelos e depois fazer a média. Próximo. Então, a gente define quais são os dados, os modelos, os experimentos, o cenário. É 2040, é 2070, 2100. São cenários padronizados pelo IPCC e que a COP utiliza.
vou definir quais são as variáveis, a chuva, vendaval, calor, onda de calor, e eu defino com que frequência eu quero analisar isso, se é anualmente, trimestralmente, né, por estação ou mensal. E aí eu rodo os meus modelos. Próximo. Vejam que quando eu rolo, por exemplo, rodo onda de calor, eu tenho 4 dos resultados aqui. Eles parecem parecidos, né? Mas vejam que no Mato Grosso, no mapa em cima à direita, está bem mais vermelho que embaixo à esquerda. Então a gente faz o quê? Faz uma média, chama de ensemble. Próximo. Então eu gero uma média dos modelos que eu estou rodando. Então a leitura desse mapa da direita é o seguinte: quanto mais azul, menos dias muito quentes no ano. Quanto mais vermelho, mais dias muito quentes no ano. Pela latitude do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e pela costa do litoral até o sul da Bahia, isso é mais tranquilo. O resto do Brasil inteiro enfrenta um crescimento exponencial de onda de calor, tá? Próximo. Então, o que a gente tem como resultado? Vamos pegar aqui o Brasil inteiro, tá? No mapa da esquerda, então, eu recriei o período de 61 a 90, eu tenho os dados do INMET ou de outros órgãos de chuva e eu comparo o que o modelo está dando com o que aconteceu de realidade. Esse erro para chuva tem sido de 5% a 7%, em alguns lugares 8%, ou seja, muito bom. Quando eu jogo isso para o futuro, aí eu crio o que vai acontecer daqui até 2040. Então, nesse mapa do meio, em azul escuro, onde vai chover de 100 a 200 milímetros a mais, no azul claro, de 0 a 100, e todas as outras cores significa redução do volume de chuva. Então, literalmente, de Curitiba para cima, à exceção ali algumas manchinhas no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, vai chover menos. De Curitiba para baixo, vai chover mais. A soma dos dois mapas da esquerda dá o mapa da direita. Então, vejam que na metade sul do Rio Grande do Sul eu tinha uma área laranja. Ela virou verde. Por quê? Porque vai chover mais. Tá? E aí, esses resultados aqui que o Marcos gerou pela Castec são corroborados por vários cientistas do mundo inteiro. Tá? Próximo. A Agência Nacional de Águas, né, lançou em 2021 uma análise de futuro climático e ela analisou as 12 grandes bacias hidrográficas do Brasil. Próximo. Só tem 2 bacias em que vai ter aumento de precipitação, que são os gráficos da esquerda, e aumento de vazão, que são os gráficos da direita. Próximo. Mais um. Onde é que elas estão localizadas? Justamente na região sul. Então, literalmente, de novo, de Curitiba para cima vai chover menos, de Curitiba para baixo vai chover mais. Vai ter seca no sul? Vai. Vai ter inundação dali para cima? Vai, porque vai ser uma gangorra. Mas a tendência é de menos chuva, ou seja, um agravamento da questão do semiárido, que algumas regiões vão virar árido, deserto, uma expansão do semiárido, uma savanização da Amazônia e um nível moderado a alto de risco no centro-oeste, em termos de produção agrícola e disponibilidade de água, por exemplo. Próximo. Então, mudança climática não tem um único futuro, a gente vai ter diferentes questões, né? O sul vai ver numa gangorra entre falta d'água e excesso d'água, o nordeste e o norte vão ter mais calor, muito mais do que sul, sudeste e centro-oeste, e a gente vai ter que conviver com isso, né? Então, entra essa questão de governança climática, de proteção de direitos fundamentais, de prevenção e de muita mitigação e adaptação. Próximo. Então, no gráfico da esquerda, a gente vai ter aqui, ó, na primeira linha embaixo, mudança de temperatura no dia mais quente, depois mudança da coluna de solo, né, de umidade no solo, e lá embaixo a precipitação do dia mais úmido. Em 4 níveis, se eu deixar um acrescimento de 1,5 graus, 2, 3 ou 4. Hoje nós estamos caminhando para o 4. Tá? Então vejam que na Amazônia, olha no mapa do meio, tá? A umidade do solo na Amazônia diminui muito. Então, isso é um reflexo de um processo de savanização, parte da Amazônia vai virar cerrado, os rios tendem a ter, como temos tido nos últimos 5 anos, várias crises hídricas, né? Ver o Rio Madeira sem ser navegável, ou grandes rios com volume muito baixo que impedem o transporte, temperaturas mais altas e mudanças que já estão ocorrendo na distribuição de chuvas.
E esses desastres não acontecem por acaso. Então, eu preciso monitorar essas mudanças, reduzir a degradação ambiental, ver a questão de pobreza e desigualdade, porque os mais vulneráveis são justamente os que moram nas áreas mais críticas, acabar com esse problema da falta de planejamento urbano e ter uma injeção de capacitação para que essa governança deixe de ser fraca e seja pelo menos moderada a boa. Próximo. Vamos dar uma olhada agora nessas diversas variáveis, tá? Eu vou pegar aqui de novo o Tocantins. Então, veja que na esquerda, 61,90, no meio, como fica num cenário de aumento de emissões, mas ainda no nível mais controlado, e à direita, se a gente continuar como está fazendo hoje. Vejam que espacialmente não tem muita diferença nas manchas, tá? Mas no gráfico da direita, a chuva cai de 1.455 milímetros para 1.196, independente do cenário, ou seja, é uma queda de quase 20%. É muita água que deixa de cair, tá? Próximo. Em relação a dias sem chuva, ou seja, é aquele dia que não chove, também espacialmente eu não tenho muita diferença, mas vejam que o laranja acaba crescendo no cenário final, o vermelho também, e eu passo de 78 dias para 87 ou para 71. Próximo. Em termos de temperatura, tá? Poxa, Marcos, aumentou só 2 graus, de 30,9 para 33,1. Esses 2 graus significam 10% a menos na produtividade da soja, 15% a menos no arroz. Ninguém sabe quanto se impacta no algodão, na cana, no eucalipto. Então, a gente vai ter impacto porque o metabolismo das plantas acaba sendo afetado e o estágio vegetativo muda, o ciclo da cultura muda e muita coisa pode ficar inviável em algumas regiões. Tá? Próximo. E a grande pá de cal vem na questão das ondas de calor. O que é uma onda de calor? Eu deveria ter, por exemplo, hoje 20 graus em Ribeirão Preto e eu tenho 26. 5 graus ou mais acima da normal climatológica de 30 anos configura uma onda de calor. 5 graus ou menos configura uma onda de frio. Então, se eu deveria ter 25, 20, estou com 25, 26, eu tenho uma onda de calor. Olha o que acontece, de 39 dias em média, passa para 153 ou 177. Ou seja, eu tinha um mês e meio de muito calorão e eu vou passar a ter praticamente 6 meses. Então, essa área vermelha, ela vai ter sérios problemas de disponibilidade de água, de crescimento de cultura, de galinha vai botar menos ovo, o gado vai dar menos leite, vai dar menos carne, doenças respiratórias, problemas em idosos e crianças, tá? Lembrando que isso aqui não é alarmismo, gente, é dado científico, mas as consequências disso são exemplos que eu estou dando, tá? Próximo. Então, quando eu faço essa análise e vejo que onda de calor é a variável que mais muda e que ela é o grande gatilho para granizo, para temporal e para vendaval, eu com certeza tendo a ter mais impacto em toda a infraestrutura crítica, estradas, pontes, estações de energia, unidades industriais e assim por diante, né? Sem contar nas áreas urbanizadas e nas áreas residenciais. Próximo. Bom, e aí a gente tem uma junção de um neologismo novo chamado NATEC, que é aquele evento climático extremo que acaba causando um acidente tecnológico, né? Um acidente de incêndio numa refinaria, de vazamento de amônia numa fábrica, de dejetos industriais que vazam para o rio mais próximo, são acidentes tecnológicos. Eles não estão dentro daquela abordagem estatística que eu mostrei lá no começo, mas eu posso ter devo ter um incremento, porque se vai aumentar temporal, vai aumentar esses eventos todos, a tendência é que também aumente o impacto, a não ser que eu construa uma resiliência na minha unidade industrial, na minha planta industrial. Próximo. No mapa da esquerda, na imagem da esquerda, vejam que desde 70 até 2026, tá? A gente está vendo um globo cada vez mais aquecido, é frame a frame, praticamente, daquela animação que nós vimos antes. E vamos pegar o quadro da direita. Ele compara o que acontece se aumentar 1,5 graus, 2, 3, e a diferença entre aumentar 1,5 graus, 2 ou 1,5 graus, 3. Então, vamos pegar alguns aqui. Em termos de segurança alimentar, tá?
eu tenho um impacto que cresce muito. Em termos de incêndio, cresce muito, ou seja, qualquer que seja a variável que a gente analise, perda de biodiversidade, calor extremo, aumento do nível do mar, inundações, a gente tem um incremento no impacto que isso vai dar, e isso vai ser no mundo inteiro. Tá? Próximo. Então, assim, quem cunhou esse termo de emergência climática foi o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, tá? E o Carlos Nobre também afirma que nós não estamos mais numa mudança climática, estamos numa emergência climática. E vamos conviver com períodos de escassez hídrica e períodos de excesso d'água, né? E dependendo de como a gente deixar a nossa cidade, ou a nossa unidade industrial, ou o nosso campo mais resiliente ou menos resiliente, o impacto vai ser bem diferenciado. Próximo. Vamos pegar aqui agora as 20 principais exportações do Brasil, tá? Eu não vou entrar em detalhe em cada um, esse material vai ficar com vocês, mas veja que ele dá soja até os químicos orgânicos. A gente tem aqui qual é a commodity, qual é o valor, qual é a produção e quem é o estado líder, né? Então, soja é o Mato Grosso, petróleo bruto é o Rio de Janeiro, minério de ferro é o Pará e assim por diante. Próximo. Eu quero dizer que, assim, que atividades serão impactadas? Todas, tá? Próximo. Vamos olhar agora, e eu faço aqui um quiz, e eu tenho certeza que ninguém vai acertar essa questão. Qual é o principal produto de exportação do Brasil? Pensem durante 5 segundos. A imensa maioria vai falar que é soja, né? Próximo. Realmente, a soja parece ser o principal produto de exportação. Foram 106 milhões de toneladas no ano passado, 35 milhões de milho, 3,3 milhões de carne bovina, até ali 1,2 milhões de toneladas de suco de laranja. Mas o nosso principal item de exportação não é isso que vocês estão vendo. Para produzir 1 tonelada de soja, eu preciso de 2 milhões de litros d'água. Para produzir 1 quilo de carne, eu preciso de 15.400 litros de água. Então, o nosso maior produto de exportação, próximo, é água. Nós exportamos, ano passado, 1.767 Itaipus só nessas 7 commodities aqui de cima, fora as outras, tá? Algodão não está aqui, cana, açúcar, nada está aqui. Então, qual é a grande sacada que a China fez? Por que ela compra tanta soja, tanto milho do Brasil, por exemplo? Porque ela não quer usar água que já é escassa na China. Geopoliticamente, ela prefere importar, tá, água do Brasil, dos Estados Unidos e de outros lugares. Então, a gente está mandando para fora muita água, tá? 1.767 Itaipus, tá? São 165 quadrilhões, né, de metros cúbicos, na verdade. A figura aqui está errada, não é litros, é metros cúbicos, tá? É muita água e ninguém se dá conta disso, tá? Próximo. A população já sentiu, né? Então, nessa pesquisa feita agora em janeiro pelo Instituto Talanoa, 48% da população brasileira já sentiu extremo, 42% teve falta de energia elétrica, isso muito comum em grandes centros, como a região metropolitana de São Paulo e outras regiões do país. 35% já teve um temporal muito forte, 21% já teve sua casa alagada ou inundada, 23% já teve um caso de dengue. E aí tem a questão da adaptação climática, né? Como eu falei antes, a gente só tem 2 caminhos, mitigação e adaptação. Mitigação é combater a causa. Adaptação é combater o efeito. Então, 81% dos brasileiros já ouviram falar em adaptação climática, mas só 13% conhecem o termo muito bem. Então, está faltando um letramento climático para que as pessoas comecem a entender melhor qual é o impacto de tudo isso que eu falei até agora. E aqui na Casteca a gente tem um mantra, tá? Que dado precisa virar informação, que tem que virar conhecimento. Esse conhecimento tem que ser disseminado e ele precisa virar ações no plural. Do contrário, todo esse processo de gerar informação e criar conhecimento acaba não servindo para nada. Próximo.
essas mudanças climáticas. Então, o que isso significa, né? Significa que a gente vai ter que pensar em vários aspectos. Próximo. Em termos de infraestrutura, tá? Quais áreas da tua planta, ou qual o acesso, ou qual o pátio está suscetível a alagamento, a enxurrada ou a uma inundação? Próximo. Em termos de drenagem, a empresa já incorporou algum critério de resiliência climática para manutenção, para expansão? Se eu vou construir um galpão novo, qual é o risco que eu tenho nessa expansão? Próximo. Em termos de fundação, eu tenho algum equipamento crítico, alguma estrutura que está instalada numa área de suscetibilidade do solo, né, em função de movimento de massa, por exemplo? Próximo. Eu tenho alguma estrutura de talude, de corte, que está muito próximo da minha operação e que, no caso de uma instabilização ou saturação do solo por excesso de chuva, vá ser afetado e impedir o acesso, por exemplo? Próximo. Em termos de logística, né, eu tenho uma cadeia de suprimento, o meu fornecedor consegue me entregar, eu consigo entregar a minha produção, né? Então, como é que eu garanto a continuidade do negócio, essa continuidade operacional em termos logísticos para escoar a minha produção? Próximo. Então, a gente tem uma necessidade de unir essa questão do clima na governança. Então, não é ignorar o ambiental e o social, mas essa governança ela tem que ser fortalecida, né, para que a gente tenha uma conexão entre a agenda ESG tradicional com essa questão climática que vai dar o contexto operacional, né? E aí tem várias referências que a gente pode usar para isso. Próximo. Bom, e aí que tipo de ferramenta a gente vai poder utilizar? Bom, eu posso usar drone, eu posso usar imagem de satélite, cada vez mais recorrente o uso de IA, né? Sempre com um pé atrás, porque a gente sabe que IA não é tão inteligente assim, às vezes. Adotar modelos climáticos, criar uma base no sistema de informações geográficas, fazer o monitoramento das minhas áreas de interesse em tempo real. Nesse último passo, na verdade, né, mas é ter um gêmeo digital da minha operação e ter sistemas de alerta que, ao analisar tudo que tem ali antes, eu possa saber que em 72 horas eu possa ter um evento que interrompa a minha produção ou que impossibilite que meus funcionários cheguem até a minha unidade industrial. Então, é observar muito para poder tomar decisão. Então, essa governança climática é a palavrinha mágica dos próximos 10 anos, pelo menos. Próximo. Aqui eu fiz um algoritmo que avalia a capacidade de adaptação climática de cada um dos estados, tá? São mais de 100 indicadores que foram agrupados. A gente não tem nenhum estado muito ruim, nem excelente, nem muito bom, mas temos ali o Rio de Janeiro em primeiro lugar, com uma adaptação boa. Depois São Paulo e Paraná em segundo lugar, com uma adaptação moderada boa. 20 estados ali com uma moderada e 4 que são de ruim a moderada. E aí, quando eu faço o gráfico da direita, eu faço uma clusterização, ou seja, eu jogo no eixo X o número de eventos de 2000 a 2023 e no eixo Y a nota de adaptação climática. Então, a gente vê que no cluster da direita, que é o cluster mais perigoso, né? Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, porque tem uma nota ali intermediária de 5,5 a 6,5, mas tem mais de 7 mil eventos por ano. 7 mil eventos no período. O cluster ali de cima, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, tem uma nota melhor, acima de 7, mas ali tem 1.500 a 2.000 eventos. Então, quer dizer, o pessoal que está no canto de baixo aqui, perto da origem, tem uma nota baixa, 4,5 a 5, mas eles têm poucos eventos. Então, o reflexo dessa falta de adaptação climática não é tão impactante quanto nos estados que estão no cluster da direita. Próximo. Então, a gente tem que definir, ou eu continuo usando um trem, numa estrutura rígida e flexível, ou eu pego um 4x4, que é mais adaptável e tem mais resiliência, porque o objetivo geral é chegar num futuro sustentável e resiliente, né? Então, de um lado, eu tenho uma série de só vantagens, né? Eu não tenho como passar o trem se o trilho tivesse sido interrompido. Então, fica uma metáfora, uma analogia aqui para pensar bastante. Próximo. E dois estudos de caso agora. Qual é o impacto disso, tá? No caso da vitivinicultura?
Nesses 17 municípios da esquerda, eu tenho 44% de todo o vinhedo e toda a produção de vinhos do Brasil. Tá? Na tabela de baixo tem o nome desses municípios, né? A região de Caxias, Bento, Flores da Cunha. Os dois gráficos à direita mostram o seguinte: em cima, o quanto muda a chuva daqui até 2045, e embaixo, o quanto muda as ondas de calor, os dias muito quentes. Então, percebam que a mudança em cima não é tão significativa, ela é inferior a 10%, mas embaixo ela praticamente dobra. Então, eu vou ter muito mais calor. Qual é o impacto disso na indústria da uva? Próximo. Eu passo de uma chuva média de 1.702 para 1.847. De 38 eu passo para 82 dias muito quentes, ou seja, um crescimento de mais de 114%. Então, de um lado, mais chuva significa mais fungo na minha lavoura, aumenta o custo do manejo e o custo geral da produção, muda a minha taxa de açúcar, muda a minha taxa de acidez na uva. O meu produto, de um lado, vira oportunidade para o suco e vira risco para os vinhos finos, tá? Eu já vou explicar por quê. E tem uma série de coisas, de processos, de refrigeração, de energia, de recurso hídrico, de logística e de monitoramento que vai ser impactado na parte industrial. Então, tudo isso de programação de colheita, de controle de processo, de melhoria de consumo, de refrigeração, de fazer uma gestão hídrica mais eficiente, tem que ser levado em conta, porque mais chuva, mais calor, é mais pressão, não só no campo, mas também na indústria, né? Eu coloquei até aqui, o clima muda o vinhedo, mas também muda a fábrica. E por quê? Próximo. Porque quando eu tenho mais chuva, eu tenho mais doença fúngica, então eu tenho que aplicar mais fungicida. Quando eu tenho mais calor, eu tenho dois efeitos. Aumenta o teor de açúcar, o que é ótimo para produzir suco de uva, tá? E diminui a acidez do vinho, o que é péssimo para produzir um vinho fino ou de boa qualidade. Então, a gente tem impactos do lado esquerdo na cadeia da uva e também tem uma série de impactos que precisam ser levados em conta na engenharia industrial para promover justamente essa resiliência climática. Ou seja, tem que fazer um bom monitoramento e previsão, aumentar a minha eficiência energética e hídrica, ter uma questão de gestão de risco, né? Tem vários lugares hoje que não aceitam mais seguro daquela área, porque aquela área virou uma área de risco muito elevado. Então, esses dados têm que ser utilizados para uma tomada de decisão estratégica. Próximo. E aqui o segundo caso é a parte leste do Tocantins, onde eu desenvolvi um índice de vulnerabilidade seca para o agronegócio, levando em consideração dados de chuva, do relevo, dos solos, do uso do solo e da saúde da vegetação. Próximo. O que permitiu identificar que, por exemplo, já agora em 2020, 30% do estado, dessa parte do Tocantins, que são aí 125 mil quilômetros quadrados, que são essas áreas em laranja, elas já têm uma vulnerabilidade alta ou muito alta. Quando eu jogo essa regressão até o final do século, inverte. 70% vai ter vulnerabilidade alta ou muito alta. Então, com certeza, a atividade agropecuária vai ser inviabilizada em diversos desses lugares. Por quê? Porque vai faltar água e vai ser muito quente para que aquela produtividade pague o custo de produção. Tá? Próximo. Então, assim, indo para as considerações finais, deixou de ser apenas ambiental, eu tenho coisas estratégicas, tenho impacto financeiro, tenho questões operacionais de continuidade na minha operação, e não é à toa que o Fórum Econômico Mundial colocou na capa da sua última edição agora desse ano o planeta ali na beira do abismo, quer dizer, está faltando uma mosca pousar em cima para a gente cair precipício abaixo. Próximo. A infraestrutura crítica tem que ser repensada, não dá para planejar uma estrada, uma ponte, um galpão que seja do jeito que se planejava 10, 15, 30 anos atrás. Então, o clima tem que entrar na revisão do padrão de segurança. Ninguém mais constrói data center no subsolo ou no primeiro andar aqui em Porto Alegre. Ninguém mais coloca acervo de documento no primeiro andar ou no subsolo, né? Porque a chance de você perder é enorme. Próximo. A gente tem que ter dados confiáveis, tem que ter papéis definidos, a decisão tem que ser tomada em tempo hábil, a comunicação tem que ser clara e a resposta tem que ser coordenada. Ou seja, quem fizer essa governança, eu tenho que saber quem decide, quando decide, com base em que informação, para que esse alerta de 72 horas seja capaz de salvar ou minimizar o impacto e que, eventualmente, e logicamente, se possa salvar todas as vidas possíveis. Próximo.
Então, convido vocês a refletirem depois com o material na mão, quer dizer, em que etapa da jornada a tua empresa está. Ela já tem um diagnóstico territorial e climático, ela já tem um mapeamento de riscos e vulnerabilidades, até chegar ali na questão da governança e participação, implementação, monitoramento e revisão. Tá? Próximo. Então, dentro desse aspecto de que dados têm que gerar informação, que gera conhecimento para ações, eu vou colocar aqui agora uma série de perguntas, tá? Se vocês responderem não sei para uma delas, vocês precisam começar a pensar seriamente em soluções de governança climática. Próximo. Vão desde que eventos aconteceram na minha área de interesse nesses últimos 30 anos, o que mudou, né? Em algumas regiões era mais seca, agora é mais chuva, ou ao contrário, tá? Ou seja, ou vou conviver com mais ou menos escassez hídrica. Quais são as causas estruturais, as interdependências desses eventos? Que cenário eu estou considerando nos próximos 10, 15, 20 anos? Né? Como é que eu vou medir, como é que eu vou reportar isso dentro do meu relatório de ESG, por exemplo, e como é que comunico esse impacto? Né? Próximo. E aí listei aqui o que eu entendi que seriam os maiores riscos, né, envolvendo essa recorrência de extremo climático, essas interrupções e perdas de operação, cadeia de suprimento, risco regulatório e financeiro, né? Vivemos num país que as regras mudam a toda hora, né? E vão mudar provavelmente mais em função da mudança climática. Do lado direito, as oportunidades, né? Ou seja, aumentar a eficiência dos recursos. Inovação vai ser a palavra de ordem, né? Eu tenho que promover resiliência, continuidade operacional, buscar acesso a capital e a outros mercados, né? Fazer diferente, valorizar os meus ativos e criar esse impacto positivo. E aí tem uma série de estratégias que envolvem desde conhecer e monitorar esse risco, integrar o clima ao planejamento estratégico, projetar para ser mais resiliente, melhorar esses recursos e ter essa transparência, essa governança, desenvolvendo essa cultura, mudando o mindset das pessoas. Próximo. Ou seja, estamos jogando um xadrez, lembrando que nós somos as peças brancas, né? E a mudança climática, a emergência climática está ali literalmente pegando fogo. Próximo, eu fiz atletismo durante 15 anos, tá? E uma das coisas que a gente mais sentia era correr em dia muito quente, né? E onda de calor, como vocês viram nos mapas, é a variável que mais vai mudar, muda exponencialmente, muito mais que chuva, muito mais que temperatura. E aí eu tenho risco, né? A gente tem aí uma média de 6 mil mortes por ano no Brasil nos últimos 20 anos, de acordo com a Fiocruz. E o gráfico da direita é um dos gráficos mais impactantes que o NDRE já gerou. Ele mostra ali a diferença entre uma criança que nasceu em 60 e fez 70 anos, vai fazer 70 anos em 2030, ela já vai enfrentar um certo grau de aquecimento global e de onda de calor, mas aquela criança que nasceu em 21 e vai fazer 70 anos em 2091, ela tende a enfrentar níveis muito mais altos de dias de calor, ou seja, dias muito quentes em que, notadamente na Europa agora, a gente já teve muito mais morte do que usual. Próximo. Então, tem duas manchetes que eu resgatei aqui, uma de 24, que foram 62 mil mortes na Europa, né? Eles estão preparados para calefação, para aquecimento, não para refrigeração. E só agora, nessas últimas 4 semanas, foram 3.700 mortes adicionais, ou seja, não causadas por outra coisa que não onda de calor. Tá? É basicamente idoso, em alguns casos, pessoas com doença crônica respiratória e crianças. Próximo. Então, o Nobre fala que a gente está vivendo o maior desafio da história da humanidade, e a gente precisa construir de forma sólida essa ponte ligando cenário climático e continuidade institucional para assegurar viabilidade econômica e climática em qualquer que seja o segmento. Próximo. Então, finalizando, a gente precisa de muito ar. Tá? Próximo. Do lado esquerdo, mitigar, que é descarbonizar, reflorestar, eletrificar, reciclar e capturar. Isso vai resolver o problema? Não vai, porque nós não vamos chegar naquela escala de 62 para 12 bilhões. Próximo. A gente precisa fazer adaptação. Preparar, monitorar, alertar, realocar, drenar, entre outras coisas. Tem vários verbos que terminam com ar aqui que poderiam ser utilizados. Próximo. Então,
Como eu falei antes, eu fiz 15 anos de atletismo e eu gosto muito de usar essas metáforas do esporte aqui. Em 88, o Carl Lewis ganhou medalha de ouro nos 100 metros correndo em 9,92. Na última Olimpíada em Paris, o Seville correu em 9,91, ou seja, ele foi 1/100º mais rápido. Ficou em último lugar. Próximo. Foi a chegada mais emocionante da história das Olimpíadas. A diferença entre o primeiro e o último foi de 0,12 segundos. Né? O que é a metáfora aqui? Precisamos correr na mesma direção e na mesma velocidade. Mas o enfrentamento da emergência climática não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Próximo. E aí vem a prova da Maratona de Tóquio do ano passado, em que o africano da raia 5 venceu o alemão da raia 4 por 0,03 segundos. Próximo. O cara correu 2 horas e 9 e perdeu a prova por 0,03 segundos. Tá? Próximo. Então é o seguinte, tem algumas perguntas essenciais, né? Você tem uma pessoa na equipe para começar a pensar em governança climática? Maravilha. Próximo. Se você colocar mais um cara, você consegue aumentar a velocidade com que essas respostas vão ser dadas. Próximo. Se você conseguir aumentar ainda mais, melhor ainda. Próximo. Cuidado com quem você põe a bordo, porque um cara remando no sentido contrário, na verdade, vai fazer com que a sua capacidade de adaptação e de governança seja muito afetada. Próximo. Então, a gente tem... adianta ter uma meta de que a gente vai limitar o aquecimento a 2 graus? Não, não adianta. Eu tenho que ter um plano, e não tenho plano se eu não tiver um diagnóstico. Próximo. A gente tem tempo? Tic-tac. Temos, mas estamos ficando sem. Próximo. Tem margem para erro? Na hora que esse cara aqui resolveu pular, ou ele acerta, né? E quarta, temos dinheiro suficiente? Próximo, ainda não, tá? Então, assim, a gente tem um futuro desafiador, né? Dependendo da região onde você está localizado, vai ser mais quente, vai ser menos quente, vai chover mais, vai chover menos, mas vai ser impossível dissociar a necessidade de ter esse grau de governança climática para poder tomar decisão em uma série de coisas, que seja aumentar a capacidade de instalação, expandir para uma nova área e assim por diante. Tá? Próximo. Então, eu passei meu tempo aqui, mas peço desculpas, acho que era importante entrar em detalhe em algumas coisas, tá? Esse aqui é minha conexão no LinkedIn, eu escrevo lá todos os dias, pelo menos 1 ou 2 pequenos artigos, já são mais aí de 3.000 publicações. Quem quiser fazer conexão, agradeço e pode acompanhar essas coisas de mudanças climáticas, eventos extremos, ESG, inovação regenerativa, tá? Desde que as perguntas não sejam muito difíceis, eu estou à disposição para qualquer questão. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. Marcos, muito bom, fico muito feliz pela sua apresentação. Só para você entender um pouco aqui também no contexto, todas as pessoas que estão aqui presentes são de vários locais diferentes, né? Aqui na Cobre a gente fez o convite a todos os nossos funcionários, né, para que participassem de forma voluntária, participassem dessa apresentação, exatamente porque a gente entende que essa é uma temática que é de integração entre vários setores, né? Então a gente tem aqui pessoas do financeiro, meio ambiente, compras, compliance, pessoas que estão aqui tomando decisões no escritório corporativo, mas como também pessoas que estão de frente lá no interior do Sergipe, do Ceará, de Pernambuco. Então, foi muito bacana a sua apresentação. Agradeço novamente pela presença e pela sua contribuição. Você tocou numa coisa muito importante, né? Tudo isso que eu mostrei aqui vai exigir uma integração e uma articulação enorme e uma transversalidade absurda, né? Se eu estiver falando no nível federal, os vários ministérios trabalhando em conjunto, nas secretarias de Estado, as secretarias estaduais, municipais, e dentro de uma empresa, os vários setores, né? Porque o que está sendo definido no administrativo impacta a fábrica, impacta a logística. Então, são vários caras que têm que conversar, listar as suas dores e ver o que é possível fazer, né? E tem muita coisa que é possível de fazer sem custo, né? Tem mudanças estruturais e não estruturais. Uma das coisas que eu mais tenho citado é assim, a gente precisa de um letramento climático, né? Entender
o que implica essas mudanças climáticas, que a gente não vai mudar o clima, né? A não ser que venha uma nova epidemia, a população diminua a 2 bilhões de pessoas, eu não acredito nisso, né? Então, assim, a gente vai ter que aprender a conviver cada vez mais com esse desafio de, eventualmente, ter uma escassez de recurso, ou uma escassez de energia, uma escassez... E aí entra uma série de coisas, como estar preparado para isso, para não ser atropelado ali na frente, né? Eu volto a dizer o seguinte, ó, 14 anos atrás, imaginem onde é que vocês estavam 14 anos atrás. Passou muito rápido, né? Os próximos 14 vão passar também. Essas estimativas para 2040, tá? Lembrando que eu recrio um modelo, mas esse modelo de até 2040, eu já começo a gerar dados em 2006. Então, ele simula 2006 a 2040 ano a ano. 2006 a 2025, eu já tenho dados coletados das estações do INMET, CEMADEM, ANA. E quando eu comparo, a precisão continua sendo de 5 a 7, 8%. Ou seja, os modelos ainda estão bem ajustados. Então, não, o importante aqui não é vai chover 100 ou 110 milímetros a mais ou a menos. Vai chover mais ou vai chover menos. Prepare-se para isso. Tá? Então, tem gente que precisa pensar em garantir uma melhor gestão, porque, embora a minha fábrica esteja toda climatizada, eu vou precisar de mais água, ou garantir aquele volume mínimo de água para manter essa refrigeração. E se eu estou pensando em expansão daqui a 5 anos, eu tenho que pensar no volume adicional que eu vou precisar colocar nisso. Garantia de energia. Então, vou ficar dependendo. Estou na Grande São Paulo, que vive tendo apagão. Cara, qual é a capacidade que eu tenho de... Tem gente que vai resolver isso com um gerador, tem gente que não consegue, vai precisar de dezenas ou milhares de geradores, né? Então, pensar em como se adaptar a essa mudança e fazer esse esforço transversal, interdisciplinar, em que não tem... ao longo dessa minha apresentação, eu citei pelo menos umas 40 especialidades, tá? Tem o cara que é hidrólogo, o meteorologista, o estatístico, o engenheiro, o arquiteto e assim por diante. Então, exige um esforço bastante intenso de conversar, de dialogar, de listar as dores, ver qual é que eu vou atacar primeiro e o que eu consigo fazer sem custos ou, eventualmente, me programar para que, se haja algum custo, quando é que eu vou fazer isso. A ideia não era deixar vocês assustados, tá? Era dar um choque de realidade, mas lembrando, não me considero alarmista, eu estou sendo científico, e aí, assim como esses mapas que eu gerei, tem milhares de outras instituições e pesquisadores que chegaram exatamente, né, nas mesmas tendências, né? Um modelo dá 10 minutos a mais, dá 10 a menos, mas o que importa é a tendência, como eu falei antes. A gente está indo para um desafio maior do que já está, e se a gente não fizer nada, né, eu costumo dizer assim que a emergência climática não está batendo na tua porta, ela já está sentada no sofá com o pé em cima da mesinha, né? Da minha parte, Marcos, eu gostaria de cumprimentá-lo pela brilhante apresentação. Eu acho que a gente vai compartilhar com todo mundo, né, a apresentação depois, né? E assim, tem muita coisa para a gente refletir. Assim, eu fiquei realmente fiquei assim impactada com a extensão disso. É uma coisa que a gente realmente a gente tem que cuidar dessa parte e a gente não observa isso. A gente vê nos empreendimentos aí, a gente quase que não observa nada disso, né? Então, assim, foi muito bom ter você aqui trazendo essas informações, a sua visão, o teu trabalho, a tua experiência, né? E é isso, é só agradecer. Eu não tenho nem pergunta para fazer, porque eu acho que você já cobriu tudo, né? Mas é isso. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta para o Marcos que queira fazer? Parabenizar o Marcos pela apresentação, tá? E também, assim, a clareza em apresentar dados tão significativos, né, que poderiam para a gente, assim, ser até um pouco difíceis, e deixou a gente assustado, sim, tá?
A intenção, quando eu entro nas palestras, eu costumo dizer o seguinte, ó, quando ela é presencial, né, que eu tenho duas certezas, que ninguém vai sair por aquela porta do jeito que entrou, porque, em geral, essas informações hoje elas não estão disponíveis, tá? Muito do que vocês viram aqui é exclusivo, ou seja, só eu tenho, mas muita coisa tem a tendência do que outras pessoas dizem, mas eu gosto de usar muito número, e vocês viram que eu usei bastante número, porque isso permite ter uma ideia, cara, é pouco ou é muito, né? E a segunda coisa que eu costumo falar é o seguinte, ó, se alguém entrar em depressão, me chama no privado, porque meu sogro é psiquiatra. E, Marcos, assim, eu sou da Fluxo, nós temos uma fábrica aqui em Santana de Parnaíba e nós já sofremos por eventos climáticos, tá? De levar todo o telhado para a produção por um tempo, tem inundação na fábrica, então, assim, a gente aqui já está sofrendo com isso, eu acredito que outros aqui também tenham esse mesmo depoimento, mas para nós já chegou. Uhum. A gente tem em mente o seguinte, ó, tem coisas que são bem previsíveis, né? Se a tua indústria está na beira de um rio como o Paraíba, o Tietê, você sabe que tem algum risco. Mas eu tô lá numa área que não tem o menor risco possível e vem um vendaval. A gente teve uma vinícola no passado, em junho, em Bento, foi um tornado classe 3 que destruiu a vinícola. E foi só na vinícola e em meia dúzia de casas ali. Se tivesse passado 200 metros para o lado, a vinícola ficava inteira. Você nunca vai conseguir prever onde é que um tornado vai passar, vai se formar, né? Onde é que um vendaval, um granizo de 1 quilo vai cair. Onde vai ter uma microexplosão e destruir tudo. Então, se você conseguir começar a criar essa resiliência, essa capacidade de analisar os riscos, com certeza você vai estar um degrau acima nessa preparação. E é uma coisa que não tem fim, porque o Carlos Nobre, não sei se alguém já tinha ouvido falar no Carlos Nobre, né? O Carlos tem uma teoria que é a seguinte, né? Ele falou assim, Marcão, a gente acertou em tudo. A gente só acertou a data, a gente errou, porque já está acontecendo antes. Se imaginava que o que aconteceu aqui em 24 pudesse acontecer lá por 2032. Aconteceu 8 anos antes. Então ele fala que se a gente fizer o tema de casa, essa emergência climática poderia terminar em 2070. Nós não vamos estar vivos para ver isso. Eu acredito, talvez alguns de vocês. Eu não vou estar com certeza. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? E no sentido em que a imensa maioria... Para vocês terem uma ideia, ó, comparando as emissões de 1990 para 2025, a Europa, em 90, emitia 16% de todo o CO2 do mundo. Agora é 8%. Reduziu a metade. A China era 13%, agora é 27%. Dobrou. Eu pergunto para vocês, o quanto disso é mérito europeu e demérito chinês? Milhares de empresas europeias se mudaram para onde? Para a China e para a Índia. Então, varrer o lixo para o tapete do vizinho, é lógico que eu vou ficar bem na foto, né? Então, essa questão de avaliar só pelo quanto emite é meio perigoso, porque, na verdade, quando até os americanos estão levando as indústrias para a China por conta de custo de produção, é lógico que os Estados Unidos também vai diminuir a sua emissão, né? Mas o quanto eu consigo sequestrar disso, o quanto eu consigo garantir de realmente que... a gente sabe que há relatórios ESG e relatórios ESG, né? Coloca ali uma perfumaria, mas, na verdade, se for analisar lá no fundo, não está tão bonitinho assim. Então, assumir essa cultura, esse mindset de fazer com que todos os níveis da empresa entendam a importância de todo mundo pensar nisso, né? E aí, agora, eu vou dar um balde de água fria em muitos de vocês, tá? Ninguém precisa levantar a mão, nem dar sorriso, mas, assim, quem de vocês tem um SUV, um carro SUV, tá? Um carro SUV emite 47% mais CO2 que um carro médio. Hoje, 40% dos carros fabricados são o quê? SUV. Então, eu tenho um SUV, eu estou contribuindo para aumentar isso. Desses 40% que tem SUV, quem vai mudar de carro para saber disso? Meia dúzia. Tudo que a gente compra hoje tem plástico. Eu aqui moro, eu e a minha esposa, a gente coloca 4 ou 5 sacos de lixo seco na rua toda semana. Eu teria que viajar mais, eu teria que comer menos carne, eu teria que reduzir o meu padrão de consumo. Quem está disposto a abrir mão disso? Então,
É por isso que eu acho que é muito difícil, quase impossível reduzir de 62 para 12. A gente vai continuar emitindo. Se vai continuar emitindo, a gente tem que sequestrar mais. E aí, esses projetos de ESG têm um caráter assim absurdamente importante, porque quanto mais eu sequestrar, mais eu vou equilibrando o efeito de estar emitindo, de continuar emitindo mais, né? Pode falar, José. Tá no mudo. Todo mundo, olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Primeiro, parabenizar a equipe de ESG por ter trazido a palestra para todo mundo. Marcos, e a você pela excelente didática na transmissão das informações, de uma clareza Obrigado. absurda, de forma extremamente lúdica. Eu acho que todo mundo conseguiu absorver bem, inclusive informações que são geralmente complexas, né? Foram muito bem delineadas e de uma forma que todo mundo entendeu. Achei muito interessante a analogia de transporte de água, né, intercontinental. Não vou gastar aqui no meu país, então vou importar água, não vou deixar claro que é água, mas vou trazer água para cá. Vou gastar menos aqui. Então, achei bastante interessante essa analogia e a forma de serem trazidos dados muito específicos, né, que realmente não estão disponíveis aí de uma forma muito generalizada, por assim dizer, né? Uhum. Eu morei no Pará quando criança e hoje eu percebo, a gente tinha muito menos informação naquela época, já faz algum tempo, mas hoje o que a gente vê em relação a essas mudanças, essas catástrofes, né, não naturais, né, na verdade, esses desastres que em tese seriam natural, mas não são, porque todos são decorrentes de alguma forma da ação humana. Uhum. Então, foi de bastante valia essa palestra, entender melhor como funciona essa cadeia e, bom, tentar de alguma forma conscientizar, né? Se conscientizar e conscientizar os que estão aqui ao nosso redor e fazer parte de um time que engaja em relação a isso. Eu achei interessante também aquela analogia final lá dos remadores lá num caiaque. Então, essa integração é muito importante. Então, eu estou bastante satisfeito com a palestra. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, José. Tem mais uma mão levantada aqui, Gislânio, para a gente poder Bom encerrar. dia. Bom dia. Só para complementar um pouco o que o José falou, não só o quesito da exportação da água, mas a exportação dos materiais poluidores, né? CO2, o pessoal transfere as indústrias para outros países que teoricamente Uhum. menos poluem, e no final sai bem na foto e aquele país que teoricamente poluía menos começa a poluir mais, mas desde Uhum. que não houve redução realmente da poluição, das gases de emissões do efeito estufa, né? Mas foi jogada a culpa para outro. Então, tira-se a culpa do país ali, que é o comprador, e joga-se a culpa para o país que está produzindo. Mas gostaria de fazer uma pergunta, mas acho que talvez Uhum. seja um pouco mais pessoal, pergunto ao senhor Marco, mas saber mais do dia a dia dele no quesito da sua formação, de onde o senhor trabalha, qual o seu campo de atuação mais específico mesmo, só para entender um pouco mais disso mesmo. Tá. Bom, fui engenheiro florestal um dia, né? De 86 a 98. Depois eu fui gerente de projetos na área técnica e de 99 para cá eu assumi uma parte mais comercial. Trabalhava com desenvolvimento de negócios, mas sempre mantendo o pé na cachaça, que era a cozinha técnica. E ao longo disso eu trabalhei quase 40 anos, então, com modelagens, né? Primeiro de planejamento da produção, depois de ordenamento territorial e nos últimos 15 anos com essa questão climática, né? O que tende a acontecer, porque assim, eu ficava a pé da vida em pleno século 21, 2010, 2020, a gente vai falar assim, a previsão de chuva é de 50%. Pô, 50% sim, 50% não. Onde? Quanto? Como, né? Então, eu comecei a desenvolver uma série de trabalhos envolvendo essa questão de ordenamento territorial, de inteligência territorial, para identificar, por exemplo, a nível municipal, como construir um plano diretor resiliente. Eu estou fazendo isso em alguns municípios aqui do estado, ou seja, avaliar como era o clima, como ele ficou, como ele vai ficar,
quais são as áreas de risco que eu tenho, o que tem que fazer naquele município. Eu tenho uma expansão da minha empresa e eu quero... vou implantar uma usina de etanol de milho e quero saber quais são as regiões de menor risco de produção. Tá? Eu tenho um cliente que é do segmento financeiro. Eu olho para Maria e falo assim, Maria, você tem lindos olhos azuis, mas você é muito risco para mim. Não é que o teu seguro, o teu prêmio dobra, triplica. Não, eu não faço o teu seguro. Por quê? Porque você representa muito risco. A tua fazenda está localizada numa área de muito risco e simplesmente eu não faço. Tem grandes produtores hoje aí com 2, 3, 5, 10 mil hectares que não conseguem renovar o seguro. Tá? Por quê? Porque virou ativo de muito risco. Então, o segmento financeiro está incluindo fortemente essa questão climática como uma das variáveis mais importantes, de maior peso, na hora de definir o quanto ela libera de dinheiro e a que taxa de juro, né? Então, tem o perfil público, de gestão pública, tem o perfil privado. Eu também dou aula no mestrado e doutorado em desenvolvimento rural aqui na URGS. Então, tem uma disciplina que a gente criou de mudanças climáticas de novo normal e mudanças climáticas e agricultura familiar e produção do agronegócio. Mas, como eu falei, todos os segmentos acabam sendo atingidos de alguma maneira, porque todo mundo precisa de energia, todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de logística. E tudo isso acaba sendo impactado. Então, meu dia a dia também dou consultoria na Defesa Civil do Estado, na área de gestão de risco, ou seja, a gente está gerando um monte de produtos para identificar quais são as áreas de maior risco de enxurrada, de inundação, de movimento de massa, quantas casas eu tenho ali, quantas infraestruturas críticas estão ali, para que se possa ter um planejamento prévio de quando acontecer. Olha, em 72 horas vai chover 300 milímetros na cidade tal. Eu já sei o que está no lugar errado e o que eu tenho que fazer, quantas pessoas tem que evacuar, e que naquela casa número 5 da rua 2 tem uma velhinha de 85 anos que tem dificuldade de mobilidade, tem 5 gatos. Então, para ir buscar ela de casa, tem que ser um barco que comporte também os 5 gatos, ou 5 cachorros, né? Então, em geral, assim, as demandas são essas, de fazer essa análise de grau de risco climático, de impacto, de grau de vulnerabilidade, também de conformidade ambiental, né? Hoje, a gente tem aí 8.290.000 imóveis rurais no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, e mais ou menos 60% deles têm conformidade ambiental, 40% não têm, ou seja, eles têm menos vegetação nativa do que deveriam, eles têm conflito de sobreposição com unidade de conservação, terra indígena, quilombola, assentamento rural. Então, verificar todos esses componentes, né, que alguns estão muito relacionados com SG, outros nem tanto. Questão de saúde financeira, que municípios têm saúde financeira para receber um certo grau de investimento ou para colocar uma nova unidade fabril, se vai ter mercado ou se vai ter demanda naquela região. Então, é bem eclético, assim. Eu fui fechando os nichos, mas ainda ele tem uns leques bastante grandes em algumas áreas, né? Então, o dia a dia é isso, é trabalhar com modelagem, avaliar erro, avaliar o grau de confiabilidade e subsidiar informações para tomada de decisão. Obrigada, Gislane. Obrigado. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Doutora Maria, tem mais algum apontamento? Aparecido? Eu não tenho Da minha apontamento parte, nem não, só. pergunta. Apenas, desculpa, doutora Maria, só queria agradecer o Fique à Marcos vontade. aí e o comitê de SG da ABEM. A palestra foi ótima. Acredito que esse material não é só um alerta, né, Marcos? Mas assim, na verdade é um chamado para a gente pensar nesses eventos que vem acontecendo, que a gente acredita muitas pessoas acreditam que é apenas a natureza, mas não é. É o efeito que a gente está causando na natureza e os impactos que vão vir para as próximas gerações. Muito obrigado, ótimo material. A ABEM vai distribuir esse material hoje para as pessoas. Eu acredito que as pessoas estão ansiosas para receber o seu material, os seus gráficos, que são muito claros. Muito obrigado novamente. Obrigado. Só sugiro passar em PDF, porque o arquivo está com 230 MB, tem muita imagem de alta resolução, transformando em PDF ele fica bem menor. Tá? Parabéns novamente, viu, Marcos? Foi um Obrigado, prazer Maria. receber você aqui no comitê. Parabéns aos coordenadores do comitê de ESG,
aos diretores que estiveram presentes com a gente, a todos que participaram também o nosso agradecimento, e vamos seguir em frente. A gente está aí esse ano com vários eventos, né, no Comitê de ESG, eventos importantíssimos, e a gente conta aí sempre com a presença de todos. Muito obrigada, Reginaldo, Bruna, também, por todo o trabalho, todo o apoio que vocês vêm desenvolvendo de forma brilhante na condução do comitê. Doutora, eu queria fazer só mais uma observação, Marcos e todos os presentes também. A gente vai distribuir também, a gente vai também compartilhar essa apresentação no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, vocês vão receber a apresentação, o link da reunião, e quem ainda assim quiser consultar no nosso YouTube, vai estar disponível lá também, tá bom? Muito obrigado a todos. Tenha uma ótima quarta-feira. Obrigado, bom resto de semana para vocês. Bom dia a Tchau, tchau. todos. Tchau, tchau.